Alô, você ligado no canal Papo Técnico, lugar destinado para entrevistas com treinadores e ex-jogadores de futebol. Hoje vamos bater um papo com Ademir Fezan, técnico da Inter de Limeira. Mas antes faço convite para você deixar seu like, deixar a sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada que acontece no canal Papo Técnico aqui no YouTube. Bom, Ademir, quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente falar um pouco de Inter de Limeira e também sobre futebol. Muito obrigado pelo convite, Luiz. É um prazer estar aqui contigo, até porque eu vi aí o seu canal, né? Entrevista com treinadores renomados e também treinadores que estão aí buscando seu espaço. Então, é um canal aí com muita abertura e de possibilidade para nós também. Então, eu te agradeço aí pelo convite. Obrigado. Bom, Ademir, agora eu quero iniciar falando sobre esse seu início de trabalho na Inter de Limeira. A Inter de Limeira que acabou sendo rebaixada, né, no Campeonato Paulista e está nesse processo de reconstrução nessa Série D, buscando, né, voltar, né, às divisões maiores. Queria saber de você como que foi esse convite, como que surgiu esse convite para assumir o time da Inter de Limeira, visando, né, buscar esse acesso na Série D. O convite aconteceu através do presidente Danilo, quando eu estava ainda em competição lá em Santa Catarina, né? E aí, no momento, nós preferimos aguardar, né, o final da competição lá para definir. Assim que acaba a competição, nós optamos em fechar essa parceria, que tem sido... nunca é fácil, né, Luiz, você participar de uma transição, ainda mais num clube que vinha no momento ali ruim, vamos dizer assim, de um rebaixamento, de muita pressão. Porém, cabe a nós, treinadores, né? A gente tem essa missão e é desafiador para nós, né, participar desse processo. E tem sido muito bacana por parte do clube, inclusive, de ver que estão tomando todas as decisões e todas as iniciativas possíveis para o clube retomar aí onde merece, né? E qual estrutura você pegou, né, nessa Inter de Limeira? Inter de Limeira super tradicional, campeã já de Série B, campeã de Campeonato Paulista. Qual estrutura que você pegou nessa Inter de Limeira que vai buscar esse tão sonhado acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro? É uma estrutura física boa, né? Suficiente para a gente exercer o nosso trabalho com qualidade, né? Tem todos os departamentos, tem todos os funcionários dentro dos seus departamentos, né? Isso ajuda bastante. Então, um clube que tem o seu departamento médico, o departamento de fisiologia, de nutrição, né? Todo o staff da minha comissão técnica, e além da estrutura de campo, academia, né? De material, que tem sido bem bacana. Em relação ao elenco, o elenco nós alteramos ele quase em 70%, né? Remanescente do Paulistão, apenas 9 jogadores, e aí nós contratamos aí em torno de 25 atletas. Então a gente vem com uma estrutura assim, suficiente para as duas competições, né? Além da Série D, nós vamos disputar a Copa Paulista também. Eu também estou à frente desse projeto, então é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo com toda a estrutura possível para a gente exercer um bom trabalho. Ô, Ademir, já que você citou essa questão de Copa Paulista, seria minha próxima pergunta. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse planejamento, né? Que enquanto vai rolar a Série D, terá também a Copa Paulista. Como que está esse planejamento para manter a competitividade e o equilíbrio nas duas competições? O clube, quando eu chego, né, eu encontro um clube que não tem um calendário completo para 2026. Então, o clube ele vê dois caminhos aí para que você possa ter esse calendário. O clube viveu o calendário anual aí nos últimos 5 anos, né? Então, realmente, é um prejuízo para o clube você jogar apenas o Paulistão em 2026. Então, o clube, além da Série D, que você tem a possibilidade de garantir uma Série C para o ano que vem, ou a Copa Paulista, de você garantir pelo menos uma Série D, né? Caso nós não conseguimos esse acesso para a Série C. Então, o clube tem esses dois caminhos para buscar esse calendário completo para o ano que vem. Em relação ao planejamento, como a Série D, os jogos são apenas aos finais de semana, nós entendemos que não teríamos problema algum de jogar um meio de semana, por exemplo,
a Copa Paulista. Para nós é até importante para que você mantenha aí o elenco ativo, né? A Série D, quando chega na fase final e a gente acredita na classificação, né? A gente vai lutar por isso. Hoje o clube se encontra em segundo lugar, por exemplo. Você tem que estar dando minutagem para o elenco, para você ter o elenco preparado, porque daqui a pouco você vai precisar de um jogador por uma lesão ou uma expulsão, e aí você tem esse elenco jogando aí os reservas, vamos dizer assim, pelo menos a Copa Paulista. Então você tem um elenco sempre motivado, né, e com um nível competitivo alto, que é importante. E Ademir, você falou sobre também a montagem do elenco, quase 70% com novos jogadores. Qual foi o perfil de jogador que a Inter de Limeira buscou visando essa Série D e também a disputa da Copa Paulista? Então, Luiz, assim, eu entendo que é lógico que a gente tem que respeitar, com certeza deve, né, respeitar a cultura de cada clube no Brasil, né, no mundo, na verdade, tem uma cultura de jogo, né, muitas vezes se baseia até por uma conquista, né, se a gente for pegar a Inter de Limeira, por exemplo, tem uma conquista significativa que foi o Campeonato Paulista de 1986, né, era um time que tinha uma formação ali num 4-3-3, enfim, então isso acaba entrando na cultura do clube, de entender que é uma forma de jogar. É lógico que a gente vai se enquadrar ao máximo dentro da cultura do clube, mas assim, o Ademir, ele tem sua forma de jogar também, daquilo que ele acredita, as suas ideias, né, a filosofia de jogo. Então, as contratações foram muito baseadas nesse aspecto, entendeu? Daquilo que eu entendo de modelo de jogo, de ideia de jogo, mas também respeitando a cultura do clube. E aí nós trouxemos atletas que nós consideramos de um bom nível técnico, né? Mas também atletas competitivos, atletas que têm um bom perfil de dia a dia, profissionais, que querem, né, crescer na profissão. E foi dessa forma que a gente se enquadrou aí para fazer as contratações. Bom, Ademir, no ano passado a Inter de Limeira bateu na trave, né, de conseguir o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, perdeu ali para o time do Maringá. Esse ano vai ter uma nova oportunidade. Como que você enxerga o nível de dificuldade desta edição de 2025 da Série D do Campeonato Brasileiro? A Série D é uma competição muito difícil, né? Ela tem um número de equipes gigante, né? Nós temos aí 50, em média quase 50, 60 equipes, e você tem quatro equipes apenas que vão ter conquistas, né? Que vão ter acesso. E ela tem dentro dela competições diferentes, né? Dentro da própria competição tem formatos diferentes. Então, por exemplo, a primeira fase é uma fase regional e, assim, você sabe, né, Luiz, que os clubes, com todo respeito ao Brasil como um todo, mas, assim, a região sul, a região sudeste, né, que são os clubes que nós estamos enfrentando nesse momento, são clubes que têm uma estrutura, são clubes que muitas vezes jogam a sua primeira divisão estadual, né? Então, é um nível já na primeira fase difícil. Quando você tem a classificação no primeiro mata-mata, você também mantém o formato regional, ou seja, você vai pegar clubes também bem estruturados, clubes que têm alto investimento, e aí sim, na terceira fase, você pode, daqui a pouco, pegar aqueles clubes de outra região, porém você entra num outro problema, que é a questão de logística. Muitas vezes você vai ter que viajar 3 dias antes para jogar um jogo lá na região norte, por exemplo, né? Então é uma competição muito difícil, que tem suas particularidades, não só no nível técnico, né? Mas também nessa questão de logística. Então é uma competição realmente muito difícil. Por exemplo, nós temos equipes tradicionais na competição, né? Como o próprio Santa Cruz, a Portuguesa, né? Então são equipes tradicionais do futebol brasileiro e que estão aí, né? Disputando com a gente, e vamos indo, vamos passo a passo, buscando nosso espaço. Como que você analisa esse grupo, né, do time da Inter de Limeira, com Cascavel, com o Cianorte, com o Monte Azul, com outras equipes também? Como que você analisa esse início de Série D da Inter de Limeira nesse grupo, nessa edição de 2025? Então, como eu mesmo disse, assim, já, né, Luiz, assim, são equipes aí que estão nos seus estados aí, participando aí das primeiras divisões, em alto nível, né? Então, vamos pegar, por exemplo, Cascavel, Cianorte, essas equipes, elas jogaram contra grandes equipes aí no começo do ano, se mantiveram na primeira divisão. Você pega o Operário do Mato Grosso, que é uma equipe que teve uma conquista lá no seu estado,
Você pega o Itabirito, que é uma equipe com uma estrutura muito boa, que vem ali com um bom espaço no Campeonato Mineiro. Uberlândia, que é uma equipe tradicionalíssima, né, de Minas Gerais, uma equipe que tem hoje o maior estádio aí do interior do Brasil, por exemplo. Então, assim, são equipes que você tem um nível de dificuldade alto, porque são bem estruturadas, com bons investimentos, né? Então, é uma chave muito difícil, onde dos 8, apenas 4 vão classificar, né? Tanto que se você olhar a classificação da nossa chave, você vê que está bem nivelado, você não vê nenhum clube assim se desgarrando muito, né? Pelo contrário, está tudo ali, tudo diferença de 1, 2 pontos um do outro. Então, a primeira fase já é bem difícil, e aí cabe a gente aí saber jogar essa competição, somar pontos, né? Que é importante. Nós tivemos vitória fora de casa, mas também perdemos pontos dentro de casa. Então, é uma competição que você tem que saber jogar, que não é fácil. Bom, Ademir, antes de você chegar na Inter de Limeira para jogar essa Série D, você comandou Santa Catarina, um trabalho que chamou muita atenção, futebol para frente, futebol ofensivo, segunda melhor campanha da primeira fase, alcançando a semifinal e sendo eliminado nos pênaltis para o campeão Avaí. Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que te abriu portas, né? Como treinar a Inter de Limeira na Série D do Campeonato Brasileiro. Foi muito positivo, né, o que a gente construiu lá, né, Luiz, assim, porque se você olhar todo o cenário, todo o contexto, né, uma equipe que jogava pela primeira vez na história a primeira divisão, de um campeonato que é considerado aí entre o top 5 aí do Brasil em nível técnico, né, o Campeonato Catarinense é um nível técnico alto, você tem equipes aí do próprio Criciúma, que até então, no ano passado, estava na Série A do Brasileiro, aí você tem equipes como Avaí, Chapecoense, Figueirense, Joinville, equipes tradicionais, né, no futebol brasileiro. Você pega equipes que não têm uma tradição, porém tem uma grande estrutura, que é o caso do Barra, que é o caso do Marcílio Dias, né? Então são equipes difíceis de você enfrentar. E aí, na ocasião, se a gente olhasse todo o contexto, o normal era o Santa Catarina brigar para se manter apenas na divisão. E aí juntou, né, as ideias daquilo que eu acredito do jogo com as características dos jogadores que estavam com fome, jogadores que queriam oportunidade, assim como eu também queria, e jogadores que gostavam de ter a bola, de jogar para frente, daquilo que eu acredito que é o futebol, e aí casou as ideias, e realmente, como você mesmo disse, né, nós terminamos a primeira fase ali em segundo lugar, na frente de equipes aí tradicionais, do próprio Avaí, por exemplo, da frente do Chapecoense, Figueirense, e aí você vai na quarta de final, a gente passa ganhando o jogo, vai para a semifinal, faz um grande jogo, tem a chance de ganhar durante o jogo, vai para os pênaltis, tem a chance de ganhar nos pênaltis, e perde apenas no 10º pênalti para uma equipe tradicional, que é o Avaí, né? Então, e o mais legal, Luiz, assim, jogadores daí saindo daquele time, indo para o próprio Avaí, para o próprio Criciúma, para o próprio Figueirense, jogadores que conquistaram seu espaço, inclusive 4 desses atletas estão aqui comigo na Inter. Então, jogadores que estavam aí, né, procurando seu espaço e hoje estão bem empregados. Então, assim, o projeto como um todo foi considerado aí, por mais que a gente não teve uma conquista final de título, mas você teve uma vaga para a Série B, você teve um 3º lugar geral no final do campeonato. Então, foi muito bacana, bem gratificante e realmente abriu portas para todos nós. E pegando esse gancho de abrir portas, né, muito é discutido, né, sobre a permanência ou não dos campeonatos estaduais, que eu acho uma grande besteira. É muito importante o campeonato estadual para abrir portas. Queria saber a sua visão, né, a importância do campeonato estadual para o clube de menor expressão, que pode fazer um grande trabalho e também abrir portas para profissionais como você, né, que depois do trabalho muito bem feito no Santa Catarina, agora está na Inter de Limeira para comandar a equipe na Série D do Campeonato Brasileiro. Sim, acho que essa é a maior vantagem, né, do campeonato estadual, porque o Brasil tem muitos clubes, tem muitos atletas com qualidade, e o campeonato estadual você consegue oportunizar toda essa leva de atleta, todos esses clubes, por exemplo, que não têm um calendário, né, são clubes menores que precisam da competição. Muitas vezes você vai ter ali apenas 2, 3 meses, né, para fazer uma competição para que ela possa ser sustentável o ano todo. E vou falar do próprio Santa Catarina, por exemplo,
mobilizou toda a cidade. O campeonato catarinense, o jogo do Santa Catarina era a maior atração daquela cidade de Rio do Sul, que é uma cidade considerada pequena, 70 mil habitantes. Então, assim, era muito gratificante. Todos os jogos, vendia todos os ingressos. Você olhava para a arquibancada, você via famílias, crianças, mulheres. Então, isso é muito legal, né? O campeonato, o futebol muito além do próprio jogo. Então, mobilizando uma sociedade, né? Isso é muito bacana. E muitas vezes apenas o estadual que vai dar essa oportunidade. Então, o estadual ele é muito importante para todos nós, e principalmente também, não só para os atletas, para os clubes, mas também para os treinadores, né? No Brasil tem muitos treinadores de qualidade. Muito se fala, né? A gente vê, eu vi uma entrevista ontem de um comentarista conhecido, né? De uma grande emissora, falando muito mal do treinador brasileiro, né? Mas tem muito, Luiz, tem muitos treinadores capacitados. Ontem, por exemplo, eu fiz um amistoso aqui com o São Bernardo, que o técnico é o Ricardo Catalá, é um jovem que está buscando seu espaço, mas que tem muito conteúdo, muita inteligência, e tem outros grandes nomes, Márcio Zanardi, né? O próprio Jardine, que está fazendo um grande trabalho no México, e Gustavo Leal, que também está aí na América do Sul buscando seu espaço, Maurício Barbieri, o próprio Fernando Seabra, agora no Red Bull, né? Um treinador jovem que só precisava da oportunidade. Hoje você vê, está aí no G4, fazendo um grande campeonato, né? Ajudou a permanência do Red Bull no ano passado. Então, assim, também o estadual ajuda muito esses profissionais que estão buscando seu espaço, que têm qualidade, e aí é uma oportunidade que a gente tem que agarrar quando tem. E eu acredito que naquele momento ali, no próprio, como você citou, né, esse exemplo do Santa Catarina, foi muito importante para mim também. Bom, Ademir, antes da gente encerrar o nosso bate-papo, e você citou uma questão importante, queria saber a sua opinião, da pouca paciência em relação ao que a gente vê de treinadores estrangeiros para treinadores brasileiros. Você citou nomes interessantes, Fernando Seabra, que acabou tendo o trabalho interrompido no Cruzeiro, foi para o Bragantino, salvou o time do rebaixamento e hoje teve tempo para fazer o trabalho e está ali entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. O André Jardine não teve paciência no São Paulo, campeão olímpico pela seleção brasileira e ganhou muitos títulos consecutivos pelo América do México. Então, queria que você falasse um pouco sobre a falta de paciência que tem atualmente com os técnicos brasileiros, a importância, né, de ter o tempo de trabalho para realizar bons trabalhos igual o seu, né, no Santa Catarina, agora tendo essa oportunidade na Inter de Limeira. Eu acredito, Luiz, assim, que é muito fácil você transferir para uma pessoa só uma falha geral, né? Eu vou dar um exemplo, eu pego como exemplo família. Quando minha filha comete um erro seja de educação ou vai mal na escola, é uma falha dela, mas é uma falha minha também no processo educacional. É uma falha da mãe dela também no processo educacional. Então, é uma falha global, assim como é a sociedade. Hoje, se a gente for ver dentro da nossa sociedade, quando se tem uma pessoa jogando lixo na rua, quebrando uma praça pública ou agredindo outra pessoa no trânsito, isso é uma falha daquela pessoa, mas é uma falha também educacional, muitas vezes do processo de ensino, muitas vezes do próprio processo político, tá certo? Então, é uma falha global. E aí é muito fácil, quando você faz uma contratação de um treinador, você faz a contratação de um elenco, você faz contratação de toda uma estrutura de staff, comissão técnica, e quando perde o jogo, você é a falha apenas de uma pessoa. E aí eu vejo uma entrevista, se eu não me engano, do vice-presidente do Internacional, que foi fantástico esses dias, defendendo o Roger, e ele falou exatamente isso. E isso, para mim, é um modelo de gestão que eu acredito que os clubes de futebol precisam ter. Você tem um olhar global. Não é possível que o Roger, campeão gaúcho, depois de tanto tempo, o Inter, fazendo um grande ano, né? O Roger foi perder um jogo depois de praticamente 4 meses. Brigando ali em cima no G4, e aí ele perde 2, 3 jogos, ele já não serve mais. Então, assim, isso é muito simplório e muito fácil. Então, falta esse processo de olhar interno, de olhar o processo. Pô,
Nós vamos ter um treinador que tem um perfil bom, que é trabalhador, que é inteligente, que realmente faz o time jogar. O Fernando Diniz chegou agora no Vasco, faz 2 dias. E você já vê o time dele jogando da forma que ele acredita. Independente se ganhou ou perdeu o jogo ontem, que acabou perdendo. Mas assim, você vê já... Então, como é que um treinador desse é ruim? Como é que é um treinador que em 2 dias consegue mudar um modelo de jogo? Não pode ser ruim. O Fernando Seabra, ele não pode ser julgado por daqui a pouco se perder 1, 2 jogos. Não, olha o que ele está fazendo. Numa equipe que estava brigando pelo rebaixamento e quase que não alterou o elenco no ano passado. Então, esse olhar geral, global, eu acredito que é o que falta no nosso modelo de gestão. É lógico que é cultural, né, Luiz? Sempre é muito fácil no Brasil você jogar a culpa para o treinador, isso é cultural, mas cabe aos dirigentes, cabe aos clubes participar desse processo de mudança. Talvez eu não desfrute disso, mas quem sabe as próximas gerações, as próximas, né, daqui uns 50, 100 anos, a gente possa ter os treinadores fazendo um trabalho mais a médio e longo prazo, como são nas grandes empresas, nos grandes projetos do mundo, né? Então, é o que eu acredito, Luiz. Concordo com tudo que você disse e agradeço, Ademir, por ter aceito o convite para a gente falar um pouco de Inter de Limeira, falar um pouco de futebol e desejo sucesso nessa disputa de Campeonato Brasileiro da Série D e também da Copa Paulista, e faço convite, em caso de acesso para a Série C, para a gente voltar e bater um papo aqui no Papo Técnico. Será um prazer duplo, né? Se for com acesso, fica melhor ainda, mas voltar aqui novamente no seu canal, né, Luiz? Eu vi algumas entrevistas, muito boas, por sinal, do Santos Argentino, do Marcelo Fernandes, do Marelli. Então, assim, o seu canal é um canal agregador, você não entra em polêmica, muito pelo contrário, você quer conteúdo, que eu acredito que a imprensa precisa ter mais. Obrigado pelo convite, conte sempre comigo. Então, esse foi Ademir Fezan, técnico da Inter de Limeira, que está na disputa de Campeonato Brasileiro da Série D e também da Copa Paulista em 2025. Então é isso. Se você gostou, eu faço convite para você deixar seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada no canal Papo Técnico no YouTube. Então é isso. Até a próxima. Tchau!